Hora de falar sobre o Cruzeiro. Pedro Lourenço, dono da SAF da Raposa, resolveu abrir os cofres nos últimos dias antes do fechamento da janela de inscrições marcado para terça-feira. É que o Cruzeiro investiu desde quinta-feira 124 milhões de reais com 3 contratações. Primeira delas, Luiz Sinisterra, que já foi apresentado, participou de treinos e estreou na vitória contra o São Paulo. Esse é o mais caro dos reforços, 11 milhões de euros, sendo 5 milhões de euros no primeiro momento, 6 milhões de euros num segundo momento. Esse valor equivale a 70 milhões de reais. Vale a lembrança de que o Sinisterra havia sido comprado por 140 milhões do seu clube lá na Inglaterra. O segundo reforço, Arroio, atacante equatoriano de 19 anos de idade, que pertencia ao Besiktas, operação de 7 milhões de euros ou 44 milhões e meio de reais por 50% dos direitos econômicos. A outra metade segue vinculada ao Independiente Del Valle. Para completar, Pedro Lourenço também bancou à vista a multa de Cauê Moraes, lateral direito de 18 anos de idade, que pertencia ao Atlético Paranaense, operação de 9 milhões e 700 mil reais. Você soma todas essas quantias e chega a 124 milhões de reais. Só para arrematar sobre o Cruzeiro, Raposa foi aquela que se deu melhor na rodada do Campeonato Brasileiro, o único entre os 4 times que lideram a competição que venceu. O Cruzeiro venceu o São Paulo por 1-0 no sábado, o Flamengo e Palmeiras empataram, enquanto o Bahia foi derrotado, resultados que fizeram com que a Raposa voltasse à vice-liderança, 44 pontos conquistados contra 43 do Palmeiras. Vamos juntos com as primeiras do dia. Finalizada a rodada de número 22, foram 7 partidas nesse domingo, hein? Flamengo 1, Grêmio 1 no Maracanã, Santos e Fluminense 0-0 na Vila Belmiro, Corinthians e Palmeiras 1-1 na Neoquímica Arena, Mirassol 5, Bahia 1 em Mirassol, Vitória 1-0 para cima do Atlético Mineiro em Salvador, Internacional 2, Fortaleza 1, Sport 2, Vasco 3, o jogo na Ilha do Retiro, no Recife. A classificação do Campeonato Brasileiro, hein? Claro que ainda precisando de ajustar número de jogos de todo mundo, mas o Flamengo lidera 21 jogos, 47 pontos. O Cruzeiro é o segundo, com 22 jogos, 44 pontos. O Palmeiras o terceiro, 20 jogos, 43 pontos. O Bahia o quarto, 20 jogos, 36 pontos. Botafogo o quinto, 20 jogos, 35 pontos. Mirassol o sexto, 20 jogos, também 35 pontos. O Mirassol fecha o G6 da Série A do Campeonato Brasileiro. Zona de rebaixamento, Juventude, 21 jogos, 21 pontos. Tem o Vitória também com 22 jogos, aí 22 pontos. Fortaleza, 21 jogos, 15 pontos. E o Sport é o lanterninha com 20 jogos e 10 pontos. Então, zona de rebaixamento tem Vitória com 22 pontos, Juventude com 21, Fortaleza 15, Sport 10. Os jogos da rodada de número 23, começando somente a partir do dia 13 de setembro. Agora é data FIFA, o Cruzeiro terá jogo da Copa do Brasil, e aí vai ser no dia 11, na outra quinta-feira, até por isso folga hoje, folga amanhã, a retomada dos trabalhos quarta, na Toca da Raposa 2, e é quando o Wanderson será reavaliado. É a informação do Cruzeiro, a princípio é apenas uma pancada, mas de qualquer forma será aí avaliado pelo Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. A segunda-feira, na Toca da Raposa 2, deve marcar aí o início da avaliação de Cauã Moraes. O Cauã Moraes, aquela informação que a gente trouxe em primeiríssima mão no sábado, o Cruzeiro pagou a multa ao Atlético Paranaense, 18 anos apenas, lateral direito, uma oportunidade de mercado que apareceu. O Cruzeiro deu o troco no Atlético Paranaense e o garoto em Belo Horizonte vai aí fazer os exames médicos e testes físicos antes de ser anunciado um contrato de 5 temporadas com o Cruzeiro. Jovem então, Cauã Moraes. Cruzeiro aguardando até amanhã a chegada de Kenny Arroio para exames médicos e assinatura de contrato. Ele que vem em definitivo do Besiktas da Turquia. Eu falei de jogo na Copa do Brasil a partida de volta diante do Atlético Mineiro. E atenção, hein? Porque a venda de ingressos começa hoje. Ingresso.cruzeiro.com.br. Tem que ficar de olho
na prioridade de venda e a expectativa clara de no dia 11 de setembro um Mineirão entupido para o torcedor ajudar o Cruzeiro a buscar esta vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Tá falado, pessoal? Como vem jogando, como vem vencendo, resolvendo os problemas durante os jogos, fora deles. Tem ali uma ideia de jogo, uma organização, às vezes até sofre, mas sabe sair do sofrimento. Vinícius Grisse, o que é que só o senhor viu deste jogo, de mais uma vitória magra, mas venceu, tá com 3 pontos da tabela. E aí, convenceu o jogão de sábado? Jogo duríssimo, né, CJ? Duríssimo. Jogo muito difícil pro Cruzeiro. São Paulo impôs dificuldades que há algum tempo o Cruzeiro não via, né? O Cruzeiro andou perdendo alguns jogos aí, mas nenhum dos adversários que venceu o Cruzeiro impôs tantas dificuldades como o São Paulo, pela ideia de jogo mesmo. O São Paulo deixou o Cruzeiro muito desconfortável ao longo de boa parte do jogo, principalmente no primeiro tempo, evidentemente, né, onde o São Paulo teve um domínio grande. O Cruzeiro fez alguns ajustes ali no intervalo em termos de posicionamento e conseguiu equilibrar o jogo. O segundo tempo já foi mais igual, com chances para os dois lados, com o Cruzeiro conseguindo jogar um pouco mais dentro da sua ideia de transição, de tentar pressionar a saída de bola em determinado momento. Mas, enfim, foi um jogo duríssimo que o Cruzeiro resolveu na bola parada, né? Resolvido ali com uma dose de sorte, né, do Matheus pelo desvio. Aliás, estava até brincando no Central Primeira Edição hoje que precisa ser estudo a quantidade de gol de falta que o Cruzeiro faz no São Paulo no Mineirão com desvio em alguém na barreira que mata o goleiro, né? É coisa assim, de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, o Cruzeiro faz um gol desse diante do São Paulo. Mas uma vitória muito importante, CJ, por tudo que aconteceu aí no campeonato, na rodada, né? A rodada foi muito positiva para o Cruzeiro. Dos 4 primeiros colocados, só o Cruzeiro venceu, né? Por enfrentar um adversário forte, por precisar aí se mostrar em casa no Campeonato Brasileiro, um time forte também novamente. Acho que foi uma vitória muito importante que aumenta de valor pela qualidade do adversário, né? O São Paulo vivia um momento muito bom, ainda vive um momento muito bom, não por essa derrota vai deixar de ter vivido um momento muito bom, mas esses 3 pontos para o Cruzeiro foram muito importantes, com um jogo de altos e baixos, mas um jogo, mais uma vez, de muita concentração, um jogo onde o time soube o que fazer, né? O Cruzeiro, mesmo quando tem dificuldade, ele mantém um padrão, ele mantém uma ideia, ele mantém a confiança no que ele vem trabalhando, no que ele vem fazendo. E isso surtiu efeito mais uma vez para conquistar esses 3 pontos importantíssimos. Importantíssimo, ô meu querido Cabidão, que você que estava lá no Mineirão, no sabadão, vou falar uma coisa para você. Independente do jogo ter sido difícil, Rafael, se não foi o melhor em campo, um dos melhores em campos. E isso mostra um poder ofensivo. A defesa dele na cabeçada do Kaique, eu vou te falar, hein? Aquela no pé da trave ali, né? Ainda no rebote ele tem uma reação. A do Gabigol também foi muito boa. A defesa dele, aquele chute cruzado do Gabigol foi muito boa. Rafael, ótimo goleiro. E aí, como o melhor em campo, ou um dos melhores, isso mostra também o que o Cruzeiro produziu. É porque o São Paulo ele teve o controle do jogo, CJ, mas não foi objetivo, né? E quando a gente fala do Cruzeiro, a gente fala do professor Leonardo Jardim, a gente sempre tem que deixar essa palavrinha ao lado, né? Objetividade. O Cruzeiro é um time extremamente objetivo. Quando ele tem a sua possibilidade, ele vai direto pro gol. Ele não fica se imaginando na construção por muito tempo, né? Por muitos... com vários passes, com várias transições. Não, o Cruzeiro ele vai direto ao ponto e é assim que a equipe celeste vem desenvolvendo o seu jogo, né? Então o Rafael fez sim grandes defesas, que mesmo no primeiro tempo, quando o São Paulo teve e foi melhor do que o Cruzeiro, inclusive quem fala isso não foi só eu, né? Mas também o professor Leonardo Jardim, mas não foi tão objetivo assim. O Cássio, basicamente, ele vai fazer a sua grande defesa no último minuto do jogo, né? Foi basicamente no último minuto do jogo. Então, foi um time que teve na sua objetividade a sua principal virtude e também, claro, na bola parada, né, CJ? O Cruzeiro ele já vem desenhando alguns momentos de bola parada, não de cobranças de falta frontais, como foi o gol do Cruzeiro diante do São Paulo, mas o Cruzeiro já vem fortalecendo um pouco mais essa jogada de bola parada, que sim,
quando o jogo tá difícil e quando o jogo tá complicado, CJ, você tem que se usar dessa bola parada para conseguir o seu resultado. Não foi um grande jogo do Cruzeiro, a gente já viu o Cruzeiro jogando muito mais bola, mas é bom que se dê o crédito também, porque o Cruzeiro ele jogou um clássico no meio de semana, entrou com a equipe basicamente com a força máxima, né? Só o Christian foi, entre aspas, poupado, né? Entrou o Matheus Henrique na equipe celeste e o São Paulo ele teve a semana inteira para trabalhar este confronto, né? Por mais que o São Paulo tivesse muitos problemas físicos, né? Um time inteiro, né? 11 jogadores ausentes neste duelo. É importante que se diga que o time do Hernan Crespo é muito bem treinado e envolveu o Cruzeiro em dado momento. Mas jogo, para mim, Cruzeiro venceu, mereceu vencer, 1-0 e o consolida aí como um dos postulantes novamente, CJ. Bem disse o Grice que a rodada foi boa para o Cruzeiro, a torcida vive uma lua de mel, tanto com o time masculino quanto o time feminino. Daqui a pouco o Adroaldo Leal trazendo as informações das cabulosas, finalista do Campeonato Brasileiro, uma edição de Libertadores, mais de 13 mil pessoas do Independência para acompanhar o jogo contra o Palmeiras. Perdeu, mas porque podia perder. Primeira partida venceu por 3-1, ontem perdeu por 2-1. Bela festa da China Azul lá no Indepa para as cabulosas. Adroaldo trazendo mais informações. E no Mineirão, o torcedor em lua de mel, Mirandinha. Tem dia que você não vai jogar bem, mas aí você tem que utilizar do talento individual, de uma bola parada para resolver. Tem dia que você vai jogar bem, e aí o seu coletivo vai resolver e resolver muito. O Cruzeiro tem resolvido de ambas as formas. Esse foi o jogo em casa. O Cruzeiro teve mais dificuldades. Também acho. Mesmo nos jogos que perdeu, o Cruzeiro foi bem superior aos adversários na maior parte do tempo. E um que você lembrou do Mirassol lá na primeira rodada também. Um jogo difícil. O Cássio pegou pênalti. Jogo bem difícil. Mas Santos e Ceará mais recente, o Cruzeiro jogou melhor com o adversário, teve momentos melhores que o adversário e acabou perdendo o jogo. Esse jogo... eu também não sou muito fã da fase do time, as coisas estão conspirando, porque eu acredito muito no que eu estou vendo ali do futebol, né? Quem mereceu, quem não mereceu. Mas anteontem, o São Paulo, se a gente pegar o jogo, o geral do jogo, o São Paulo foi superior ao Cruzeiro. O São Paulo teve mais momentos de superioridade dentro do jogo do que o Cruzeiro. Desculpa te interromper o raciocínio, eu sei que pela sua fé você não quer acreditar nisso, mas você jogou bola. Não, mas não tem nem a ver com a fé, isso não. Não tem aquela coisa de, o pão tá caindo pra baixo mesmo. É isso. Mas assim, por que tá caindo pra baixo? Aí vai dar confiança, mas o Cruzeiro teve outras chances também que não entrou. Se não entra, a fase... E aí, a manteiga caiu, entendeu? Caiu o contrário dessa vez? A manteiga tá caindo pra cima porque tá passando ganhando. Manteiga dos dois lados, né? A verdade é então, essa. eu não exatamente, eu não gosto muito dessa expressão, mas esse jogo contra o São Paulo me pareceu muito isso. O São Paulo foi superior, teve momentos melhores do Cruzeiro, mas quando o Cruzeiro foi 3 vezes, criou grandes oportunidades melhores que a do São Paulo. Então é um time que continua sendo muito objetivo, aproveita muito bem as oportunidades para incomodar o adversário. São Paulo teve momentos melhores, mas não incomodou tanto o Cruzeiro como o Cruzeiro incomodou nos poucos momentos que ele teve ofensivo, né? Tanto que o Rafael fez boas defesas. E o que me chamou a atenção é a dificuldade do Cruzeiro no primeiro tempo. Para mim, pareceu ser muito pelo esquema tático do São Paulo. Eu não lembro qual time que jogou contra o Cruzeiro que era 3 zagueiros. Não sei se o Fluminense no Maracanã manteve aquele 3 zagueiros, não, né? Não. Eu acho que não lembro de nenhum time jogar contra o Cruzeiro num 3 zagueiros. E foi um problema, porque o Cruzeiro pressiona com 2 jogadores, né, com o Matheus Pereira e o Caio Jorge, e mais os 4 do meio campo. Mas o São Paulo construía com 3 e tinha mais um ala. O ala, ele ficava no meio do caminho, por exemplo, para o Kaique marcar e para o Wanderson. Então, muitos momentos, o zagueiro pela direita saía jogando, e quando ele achava o Cedric de um lado, ou como é que chama o menino? O Patrick do outro lado, o Willian estava um pouquinho distante e o Kaique também. Então, o jogo pior do Cruzeiro, vamos dizer assim, de menos domínio, eu acho que passou muito, porque principalmente no primeiro tempo, não conseguiu fazer uma pressão nesses 3 zagueiros. Eu acho que foi um alerta para o Jardim, para perceber que com 3 zagueiros eu preciso mudar alguma coisa. No segundo tempo ele muda um pouco, ele até traz o Matheus Henrique mais por dentro, inclusive para jogar, inclusive na pressão também, e ele consegue melhorar isso. E mesmo assim ele consegue ganhar.
mesmo contra um adversário que tinha uma estratégia diferente, que ele ainda não tinha jogado contra, jogando melhor do que ele consegue jogar. Então tem um pouco da fase, sim, do momento da confiança dos jogadores, de poder ser decisivo. E no gol, contou um pouco com a sorte. A bola desvia no Alan Franco e acaba matando o Rafael. Mas Cruzeiro, momento bom, e aí você resumiu bem, CJ. Não jogando tão bem, consegue ser eficaz e matar a partida. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.